Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição aqui do Resenha Cast, o seu podcast de Governador Valadares. Aqui você já sabe, todo dia é dia de episódio novo com uma pessoa diferente, de uma área totalmente antagônica do personagem anteriormente entrevistado. E hoje tenho a incrível honra de poder eternizar uma grande história em Governador Valadares. Falo dela, a representante da CNA Governador Valadares, Ana Kelly Borges, que me dá a honra da sua presença aqui no podcast Eternizador de Histórias. Ana Kelly, primeiramente, seja muito bem-vinda. E obrigado, é uma honra, querido, do tamanho da sua história poder te receber. Obrigado por ter aceitado estar aqui. Obrigado pela confiança acima de tudo. Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do horário que vai estar nos acompanhando. Bom Seja dia. Muito bem-vinda. Obrigada, querido. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você, eternizando esse momento, né? Como você disse. Com certeza, que fica para a eternidade. Exato. Para começar nosso bate-papo, antes de a gente poder entrar nos pormenores daquilo que você faz, nós sabemos que o assunto saúde mental ganhou corpo na sociedade a partir de 2020, sobretudo em março. Acima de tudo aqui no Brasil, por conta de tudo que foi a pandemia da Covid-19. Vamos dizer que existe ali saúde mental no Brasil e no mundo no cômputo geral, pré-2020 e pós-2020. Haja vista que hoje em dia nós temos visto aí em pleno 2025 o corpo, a abrangência que profissionais que cuidam da mente ganharam e estão ganhando dia após dia. Hoje a gente fala com um grau de importância de psicólogos, médicos, psiquiatras, terapeutas, de uma forma que a gente não falava antes de 2020, por inúmeras razões. Feito esse pequeno preâmbulo, como está a Ana Kelly mentalmente falando neste ano de 2025? Mentalmente falando, eu estou muito bem, porque eu faço questão de cuidar. Eu preciso cuidar da minha saúde mental para lidar com crianças, com adolescentes, com pais dentro de casa. Eu sempre tive essa preocupação. E também porque eu tenho os meus os meus transtornos mentais. Então, por esse motivo, eu me cuido muito bem. Seja... Se eu precisar de tomar um remédio, eu tomo um remédio. Se é preciso dormir bem, eu vou dormir bem. Se eu preciso cortar algo na minha vida, eu vou cortar. Porque eu priorizo isso principalmente por conta dos meus filhos, da minha família, entende? Então, isso é prioridade na minha vida. Sobre saúde mental e sobre pandemia, qual foi o grande legado que a Covid-19 deixou na sua história de vida? De mudança, porque eu acho que as pessoas tiveram que se adaptar muito rápido a várias situações. Empresas tiveram que se submeter à mudança, entende? Então, isso... se a pessoa conseguiu entender que estava no momento de mudar, que estava no momento de olhar e falar assim, o que eu vou fazer para eu não morrer, morrer fechar a empresa, ou, por exemplo, ser consumido por doenças mentais. Então, aquilo ali deu uma brecha para as pessoas se inovarem, entende? Se evoluírem. Muitas pessoas que não faziam atividade começaram a fazer atividade. Muitas pessoas que tinham um comércio na rua tiveram que ir para a internet. Por exemplo, o CNA, escola, foi onde foi criado o Conecta, que são aulas ao vivo, online. Então, as pessoas tiveram que inovar. Então, isso, para mim, foi isso que eu trouxe para a minha vida. Essa questão de entender que, às vezes, temos que mudar, às vezes, temos que inovar e temos que nos adaptarmos a certas situações também. E está tudo certo. Qual foi o momento mais difícil para a sua vida ali em 2020 e 2021, onde, obviamente, né, o mundo todo foi assolado pela pandemia? Então, não vou
não teve um momento muito difícil. Sim. Porque eu sempre fui uma sobrevivente. Por exemplo, na época eu trabalhava com eventos. Então, parou. Aí eu lembro que... Eu falei, gente, eu tenho 3 filhos dentro de casa, o que eu vou fazer? Né? Aí eu comecei a fazer bolo dentro de casa. Eu falei assim, é pandemia, então o que eu posso fazer para entregar, né, entregar esse produto de forma organizada? Sim. Então eu montei toda uma embalagem e as pessoas que me conheciam compravam. E foi nesse período que o CNA surgiu na minha vida. Legal. Entende? A ex-franqueada do CNA é muito minha amiga. E ela virou para mim e falou assim, Ana, por que você não vem? Ela tinha acabado de inaugurar o CNA em fevereiro e em março veio a pandemia. E ela falou assim, Ana, eu preciso de alguém que venda aqui dentro. Não sei o que eu vou fazer. Ela estava um pouco triste com toda a situação, né? Porque ela estava empolgada com aquele momento de trazer uma marca nova para Governador Valadares. E foi onde eu falei assim, não estou fazendo nada, estou aqui dentro de casa, vou abraçar isso com você. E foi aonde eu fiz um trabalho ali dentro do CNA, foi aonde eu conheci a marca, foi aonde eu ligava para as empresas e tentava mexer com os pauzinhos sem poder sair muito do lugar. Ela perguntou se eu teria problema em ir para a escola, então nós ficávamos em salinhas fechadinhas ali dentro, eu no telefone, no computador, fazendo cursos do CNA, fazendo reuniões online com o pessoal do CNA para me instruir. Então, eu aproveitei esse momento para desenvolver algo diferente dentro de mim. Então, assim, não teve um momento muito ruim. Eu não parei de produzir hora nenhuma, entende? Eu garrei o CNA com toda a força ali. E o CNA ele tem um produto dentro dele que hoje chama Academy, sim, que é para os colaboradores, entende? Então, eles chamam de Universidade do CNA. Então, ali são vários cursos, diversos cursos, onde você aprende não só sobre o produto, mas você aprende a lidar com o cliente. Então, ali eu ficava ali, estudando, vendendo também, consegui vender, entendeu? Então, assim, não teve um momento ruim para mim, não. Eu não deixei de produzir. Qual e como era a Ana Kelly Borges nos tempos de Colégio Imaculada, Colégio Presbiteriano e Colégio Cipicó? Eu sempre fui uma menina muito alegre, muito na minha, mas ao mesmo tempo eu sempre fui aquela pessoa que eu era amiga de todo mundo. Sim. Entende? Eu era amigo dos, vamos dizer, nerds, eu era amigo dos populares, eu não tinha muito esse tipo... Eu não tinha muito esse tipo de eu andava só com um grupinho daqui. Eu andava com todo mundo, então eu era muito tranquila. E fácil de lidar com as pessoas diferentes, que eu falo assim, nas comunidades, né? Sim. Comunidade de rock, comunidade de nerds, comunidade de populares. Então, eu ficava ali entre eles, muito, sim, tranquila, muito na minha. O tempo de escola ele é muito nostálgico porque ele carrega consigo uma capacidade de guardarmos inúmeras lembranças, sim, inesquecíveis. Uhum. E até pelo fato de que é um tempo da nossa vida que não volta mais. Sim. Tudo aquilo que a gente vive e tudo aquilo que nós vivemos dentro de uma escola ou em escolas, e tudo aquilo que a gente vive na nossa vida durante o período escolar, uhum, jamais voltará. Qual é a grande lembrança que você tem dos tempos de escola? Aquele tipo de lembrança, Ana, que quando você passa em frente a uma das 3 escolas que você estudou aqui em Governador Valadares, e aí fica à vontade de poder escolher uma delas, uhum, a que mais tocou o seu coração, enfim, vem na sua cabeça na hora quando você passa em frente, independentemente do dia, do horário, do que você possa estar passando na sua vida, do mês, do dia, enfim. Qual é esse momento? Um momento específico ou... Uma lembrança que você tem que vem na hora. Sim, eu sempre quando eu passo aqui na Minas Gerais, onde era o Cipicó ali, sim, eu me recordo porque quando eu entrei no Cipicó, nós éramos
a primeira turma do ensino médio, porque era pré-vestibular antes. Então, nós tínhamos um poder muito grande sobre tomada de decisões da escola, sabe? E era uma turma que a gente se divertia muito. Que legal. Ou seja, bagunçavam muito. Isso, a gente bagunçava muito, a gente era feliz e não sabia. Então, assim, nós éramos... e até hoje, essa mesma galerinha do Cipicom, a gente se reúne até hoje. Legal. Nós temos grupos do WhatsApp até hoje. Então, assim, eu brinco, gente, ninguém mudou. Todo mundo com a mesma palhaçada, só a idade, né, que chegou para todo mundo. Então, assim, esse espírito da época de juventude, que é vivo ainda nos mesmos colegas, isso foi o que mais me marcou. Porque não marcou só aquele momento, marcou uma vida, porque a gente continua conectado ali, de certa forma. Por exemplo, tem amigos que eu não vejo há anos, porém nós estamos aqui no telefone, a gente bate papo, a gente ri, parabéns, Feliz Natal, entende? A gente está ali sempre em contato. Qual é o professor ou professora da sua vida? Nossa, são vários. Mas tem... eu tive uma professora, a Márcia, ela é uma... não é que ela me tocou, mas ela sempre foi uma mulher muito moderna, muito, assim... sempre falou as coisas que vinham na mente. E eu tenho contato com ela até hoje. Legal. Aí eu acho isso. Ela já me visitou, já passou um final de semana na minha casa. É aquela pessoa assim, ou você odeia ou você gosta. Sabe esse tipo de gente? Então, por eu ter contato com ela também até hoje, eu acho que ela... Mas tem uma professora que me marcou muito também na primeira série. Não vou lembrar o nome dela, mas... Outro dia a gente se encontrou, outro dia que eu falo alguns anos. E a gente se encontrou e eu falei assim, eu sempre tenho muito carinho por ela, porque ela é a professora que sempre me tratou com muito carinho também, no momento de muito pequenininha ali, né? Eu sempre lembro dela, eu lembro do rosto dela, assim, quando eu falo dela, lembro do rosto dela, assim, direitinho na minha frente, como se fosse ontem. Você tem algumas passagens na sua vida que são passagens únicas no sentido de... São momentos inesquecíveis por algumas razões. E uma delas é justamente por terem sido experiências que marcaram a sua vida em vários tópicos da sua existência. Um deles foi ter morado nos Estados Unidos durante muitos anos e ter voltado para cá. Teve a passagem como promoter também. Mas eu acho que Deus, lá no início da sua história de vida aqui na Terra, quando você foi para os Estados Unidos com apenas 9 anos, ele já sabia que o seu nome um dia iria se encaixar no universo de ensino de uma escola de idiomas. Como é que se deu toda essa trajetória da Ana Kelly, que aos 9 anos foi para os Estados Unidos, depois voltou, teve a passagem como promoter, e que já há algum tempo é uma representante de uma das principais escolas de idiomas da história, não só de Governador Valadares, mas acima de tudo do Brasil? Tá, vamos lá. Difícil. Como que eu vou responder? Eu sempre, a minha vida inteira, eu escutei. Como eu aprendi inglês muito novinha, 9, 12 anos eu voltei para o Brasil. Sim. Então, dos 12 anos aos 18 anos, eu trabalhei como intérprete de americanos missionários que vinham fazer missões aqui no Brasil. Então, eles precisavam de pessoas para traduzir. Eu era muito novinha, mas a minha mãe, ela me permitia muito. Sim. Então, ela me dava essa permissão de trabalhar. E então foi uma coisa que a vida inteira eu escutei. Por que você não dá aula de inglês? Por que você não faz isso de inglês? Por que você não faz isso? Você tem que dar aula de inglês. Aos 21 eu volto para os Estados Unidos. Então lá
eu também sempre trabalho na área administrativa. Voltei aos 31 e com 3 filhos, entende? Então, isso eu sempre escutei isso. Ana, por que você não dá aula particular de inglês de casa? Por que você não dá? Porque você fala inglês fluente? O que é isso? Você tem que dar aula. Então, eu acho que era para ser, entende? Tem uma pessoa que sempre fala isso comigo. Fala, tá vendo? Eu te falava que você já devia ter começado isso há anos-luz atrás. Porém, como você disse, eu acho que desde Deus, você já nasce com a sua, né, um pouco da sua trajetória já pronta, escrita por Deus ali. Então, para tudo tem o seu momento. De repente, lá atrás, eu não teria a maturidade que eu tenho hoje, entende? Para lidar com esses adolescentes, sabe? Eu acho que depois de eu ter sido mãe, a minha estrutura mental, como a gente falou no começo, Sim. mudou muito, 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 muito. Então, eu sou 2 pessoas diferentes, uma antes da maternidade e uma após a maternidade. Então, eu não daria conta de começar algo quando meus meninos estavam pequenos. Então, eu acho que há um momento propício para tudo na vida. Então, eu acredito que foi a melhor hora para tudo acontecer. Sobre a sua história de vida profissional, Uhum. ela se confunde com a sua história de vida pessoal, no sentido de você ter morado muito tempo nos Estados Unidos. Sim. E como dissemos agora há pouco, e você reforçou na sua última fala, o seu caminho foi levado a ser uma representante de uma escola de inglês. Uhum. Mas existe um debate que eu, como leigo, observo nas redes sociais e conversando mesmo com as pessoas na vida real, podemos dizer assim, sobre as formas diferentes de aprendizado, sobretudo para quem quer aprender inglês. Sim. E eu sempre ouvi que a melhor forma, e se a pessoa tiver condições, a melhor forma de poder aprender a falar um idioma, seja o inglês ou o espanhol, mas sobretudo vamos se ater à língua mundial, que é o inglês. Que é a língua inglesa, perdão. Morando, fazendo o famoso intercâmbio. Sim. De fato, o intercâmbio é a melhor forma de se aprender uma língua? Eu acredito que faz toda a diferença. Porém, você não conseguir ir não te impede de fazer de falar bem. Sim. Entende? Hoje eu tenho uma professora, a Beatriz, ela nunca saiu do Brasil. Sim. E se um americano sentar e falar com ela em inglês, ele não vai acreditar. Se você nunca foi, você nunca morou, sim, ela vai falar não. Então, assim, o inglês dela é perfeito. A pronúncia dela é perfeita. Então, assim, existem caminhos, sim. Sem ser fazer o intercâmbio. Sim. Se eu procurar no Google, eu vou colocar lá o que é a CNA. E aí, imagino eu que eu vou ser direcionado, vai aparecer um link que vai me direcionar para o site. Sim. E aí vai aparecer a história da CNA no Brasil, o que representa, o que faz. Mas para Ana Kelly Borges, o que é a CNA? É uma empresa com mais de 50 anos de mercado, que, falando vulgarmente, que nunca deixou a peteca cair. Sim. Que se inova, que traz novidades. Então, eu sou suspeita a falar do CNA porque eu sou apaixonada pelo CNA. É uma empresa que luta pela inclusão, é uma empresa que não somente ensina inglês ou outras línguas. Sim. Então, a filosofia da empresa, a visão, a missão é de transformação. Então, para mim, o CNA é isso. É uma empresa que luta para transformar vidas. É essa que é a missão do CNA. E o que a CNA representa para a sua história de vida? Nossa, ela representa muito, porque a forma de eu ter adquirido a escola,
a forma de eu estar hoje na direção da escola foi único, entende? Então, assim, o CNA hoje, eu falo que é minha vida. Às vezes as pessoas falam assim que eu fico ali lutando, né? Porque qualquer empresa nova, qualquer bebê, você tem que estar ali, né? Sempre até conseguir caminhar. Então, é um desafio muito grande empreender. Além de ensinar inglês, empreender eu acho que é um desafio muito maior. Então, eu perdi um pouquinho a meada. O que representa a CNA para a sua história de vida? Isso. Então, para mim, representa tudo. Representa a vida. Em relação à CNA e aos métodos de ensino voltados para o inglês, quais são os métodos que vocês oferecem e por que uma mãe deve escolher a CNA para fazer parte da vida do seu filho? Tá, vamos lá. O CNA, nós trabalhamos com uma metodologia comunicativa, entende? Então, o tempo todo, quando uma criança entra ali na escola, até mesmo uma adolescente, ela não está aprendendo a gramática. Ela aprende a gramática ali intuitivamente, entende? Então, acaba que uma criança vai aprender da mesma forma que uma criança que nasceu lá nos Estados Unidos. Então, por exemplo, eu tenho um aluno que a mãe me questionava muito. Ela falava assim, Ana, mas eu não vejo ele estudando gramática. Eu vejo ele falando. Mas eu falei assim, ué, mas qual que é o intuito, né? É ele saber gramática ou saber falar inglês? Porque nós, brasileiros, quando a gente vai crescendo ali, a gente aprende o quê? A gente aprende a falar. A gente não aprende a gramática, entende? A gente, água, copo. Então, ali a gente vai aprendendo a montar as frases. Entende? Lá, né, não sei em que ano mais, a gente vai aprendendo a gramática, o português, que vai dificultando ali. Mas a pessoa já está ali adolescente, né? Quando ele vai entender o que é um português, ele vai entender o que é as estruturas verbais, toda aquela questão. Então, dentro do CNA funciona dessa mesma forma. E primeiro porque os livros, eles são autorais, eles são feitos por brasileiros, grandes profissionais brasileiros. Não é um livro que lá de Cambridge, dos Estados Unidos, é um material produzido por americanos, material produzido por ingleses. Não existe isso. Então, são grandes nomes dentro do Brasil que produzem esse material. Então, ele ainda é enviado para Cambridge para ser revisado e trazido de volta. Então, para mim, esse é o grande diferencial do CNA, entende? Então, por exemplo, nós aprendemos português silabicamente. Sim. Ok? Mas nos Estados Unidos não existe sílaba. Ele é cantado, vamos dizer assim. Só que dentro dos livros do CNA, você ouve sílabas. Você está ali aprendendo, olha, a primeira sílaba, a segunda sílaba. Por quê? Porque o nosso cérebro não funcionou assim. Exato. Então, eles trazem isso dentro dos livros exatamente para você aprender a pronúncia. Então, eles falam muito da sílaba forte, da stressed syllable. E aí para ser mais fácil para o nosso próprio cérebro, que a vida inteira aprendeu de uma certa forma, não sair muito daquela metodologia ali. Então, é isso que eu posso falar da metodologia do CNA. Qual é o maior desafio de se aprender a língua inglesa? Nossa, o maior desafio é a pessoa entender que não adianta ela só pegar os livros. Se ela não entra dentro da cultura do país, vai ser muito difícil. E eu falo isso muito lá dentro da escola para os meus alunos. Não adianta você vir cá na escola 2 vezes na semana. Não adianta você fazer todas as atividades se você não entende a cultura deles. Entende? Se você não assiste uma série ali em inglês, se você não assiste o filme em inglês. E
Teacher, é com legenda em português? Não, é com a legenda em inglês, para você entender como que é usado a língua deles no dia a dia. Então, a única forma, por exemplo, se você não tem condições de fazer um intercâmbio, é a única forma de você entender a cultura, entende? É mergulhar nas músicas. Eu falo, não só ouça as músicas, ouça os aplicativos hoje, né? Ouça lendo as músicas. Porque aí, na hora que você estiver aqui na escola fazendo as atividades, ou então, ao contrário, na hora que você fez as atividades na escola, que você chega em casa e vai assistir um filme, você olha aquilo e fala, olha, aquela estrutura que eu vi na sala de aula hoje. Aquela expressão que eu ouvi. Olha que legal. Então, se você não entrar dentro da cultura, da língua, é muito difícil você conseguir desenvolver uma outra língua, entende? Como você disse, a gente está falando sobre a língua inglesa. Sim. Mas se você quiser aprender outra, é a mesma forma, entende? Se você não começar a assistir, por exemplo, eu amo filmes europeus, então eu faço questão de ficar ouvindo, aí você vê ali, nossa, tanto de palavrinha igual ao inglês, ao português, e que você vai pegando ali, entende? Então, isso é muito importante para uma pessoa que quer aprender outra língua. Qual a importância de os pais incutirem na cabeça dos filhos o quão magnífico é ter ali consigo o ensino, o aprendizado da língua inglesa desde os 5 anos, por exemplo, que é o que vocês fornecem na escola. Sobretudo, já sabendo, obviamente, né, e os pais hoje em dia já sabem, o quanto que o inglês abre portas. Logo, o quão importante é uma criança de 5, 6, 7 anos já estar ali aprendendo a língua inglesa? Vamos lá. Eu ouço muito dos pais assim, quando a criança está com 4 aninhos, ela tem acesso ali ao tablet e começa a ouvir YouTubes e muitos videozinhos em inglês. Então, que meu filho fala inglês, que meu filho já fala as cores e já sabe, já entende. Ok. Só que na hora que essa criança começa a ser alfabetizada dentro da escola, ele um pouco esquece aquele inglês, entende? Então, assim, imagina uma criança que o cérebro está sendo lapidado, onde eles são esponja, né? Eles conseguem absorver tudo. Porém, quando eles entram para a escola, é tanto português, é todos os coleguinhas, entende? Que eles saem um pouquinho desse mundinho do YouTube ali, de ouvir todo dia, toda hora, o tempo todo, a tarde toda. Então, assim, muda um pouquinho o cenário na hora que essa criança começa a ser alfabetizada, a partir dos 6 e dos 7 anos. Se o pai não tiver ali uma constância também de estar ali do lado para não permitir que essa criança largue ali o pouquinho do inglês, é muito difícil. Então, por isso que eu falo, se a criança já tem facilidade de estar ali ouvindo, se na hora que ela entrar para a escola, ela entrar para um curso de inglês também, é o que vai fazer toda a diferença na vida dele. Porque ele vai estar em contato ali com a língua, entende? Vai crescendo com as duas línguas. Sim. Então, é isso que eu sempre falo com os pais. É muito importante. Mas está muito novinho, ele não vai saber falar. Sim, está muito novinho, mas quando ele tiver, imagina, quando ele tiver com 12, 13 anos, ele vai estar falando fluente. E qual vai ser a diferença desse adolescente já entrando para o ensino médio falando inglês, já entrando para dentro de uma faculdade com inglês? Entende? Hoje não existe alunos dentro de universidade com inglês fluente. Entende? E isso faz toda a diferença para uma carreira não só profissional, mas de um estudante também. Porque a quantidade de artigos que não são traduzidos para o português é enorme. Sim. Entende? Então, aí agora imagina uma criança que com 14 anos já está formada, já é fluente, vai entrar para o ensino médio, onde aqui o ensino médio aqui no Brasil é muito puxado. Entende? Então, assim, eles não têm tempo de falar inglês, eles ficam ali só com foco aonde? No Enem.
Entende? Então, se o pai tem essa consciência de que colocando o filho mais cedo vai proporcionar para ele uma diferença total dentro de uma universidade, dentro do ensino médio, onde ele vai poder se dedicar somente ao Enem, entende? E dentro de uma faculdade, aí para uma vida profissional com salário muito diferenciado de todo mundo, é isso que eu tento passar para os pais. É isso que eu tento, né? Quando eles fazem esse tipo de objeção, né? Ah, tá muito novo, tá isso aqui. Eu falo, não tá muito novo. Essa é a hora ideal para começar a estudar inglês. Quem é Ana Kelly Borges? Ai, mãe de 3 filhos maravilhosos, amiga, companheira para qualquer momento e filha também. Essa sou eu. Qual é o maior sonho que você já realizou na sua vida? Não vou dizer sonho, porque posso dizer orgulho, assim? Por favor, fique à vontade. O maior orgulho de vida foi ter criado, como mãe solo, né? Ter criado meus 3 filhos, porque eu abdiquei de uma vida profissional, abdiquei de qualquer outra coisa para me dedicar a eles somente durante 10 anos. Então, hoje eu vejo um filho com 20 anos que está morando nos Estados Unidos e que não me traz dor de cabeça, muito tranquilo, focadinho ali no trabalho, faz as coisinhas. Hoje, um adolescente com 17 anos que tem uma maturidade e cabeça de um jovem adulto, e uma menina de 15 anos que também é maravilhosa, é muito comunicativa, se dá bem com todos os amigos. Eu tenho uma amiga que fala assim comigo, que já foi professora dela. Ela fala assim, Ana, a Sofia parece muito com você, só que você era mais recatada, assim. E você dá liberdade para ela ser livre, né? Então, é isso. Esse é o maior orgulho. Não tinha esse sonho, né? Sim. De ser mãe, mas é o maior orgulho que eu tenho, assim. Qual é o grande sonho que você ainda almeja realizar na vida? Sonho? Olha, vou continuar o seguinte. Sonho de ver meus filhos bem, entende? No futuro. De deixar um legado para a vida deles. E um sonho, assim, material... de conhecer os países nórdicos. Que eu adoro. Adoro as histórias dos Vikings, né? Dos Vikings. E eu tenho esse sonho de conhecer aquela região. A nossa vida é como se fosse um livro, com páginas positivas e páginas negativas. Sim. São assim todos os livros que já foram lançados e todos que serão lançados por toda a eternidade. Sim. E o mais interessante, se a gente parar para pensar, que todo livro que se preze tem páginas, tem o título, tem a contracapa, tem a conclusão, tem a ilustração da capa. E tem uma outra coisinha que começa com a letra C, que todo livro tem. E que você vai me responder agora. O que é? C, capa. Já falei capa, conclusão e contracapa. Tem um outro tópico que todo livro tem. Com a letra C? Exatamente. Gente. É fácil. Citações. Nossa. Também, mas tem uma outra que todo livro tem. Capítulos. Também. Acertou, aí viu que era fácil? E em relação a esse tópico, ele se assemelha e também está inserido na nossa vida enquanto ser humano. Sim. Porque nós temos inúmeros capítulos na nossa história de vida. Bons ou ruins. Sim. Contando histórias maravilhosas e contando histórias não tão bonitas assim. Sim. E isso faz parte da vida. Né? No livro da vida da Ana Kelly, qual é o capítulo mais triste e o que você fez ou está fazendo para arrancar as páginas que contam esse capítulo da sua história de vida? Nossa, foi quando eu perdi minha mãe. Foi, assim... foi um trauma muito grande, que levou muitos anos para ser curado.
Não que não exista dor até hoje. Mas foram anos lutando. Por quê? Perguntando por quê? Por que tão nova? Então, essa é o capítulo mais triste da minha vida. Foi ter perdido a minha mãe muito nova. Eu tinha 20 para 21 anos de idade. E eu sofri muito. Eu sofri muito e já fazem 27 anos que ela faleceu. E posso dizer que fazem 7, 8 anos que eu fui curada daquele trauma de não compreender, de não aceitar, de falar, poxa vida, quem não tem mãe não tem aquela cápsula protetora, né? É fácil de as pessoas nos atingirem. Então, assim, parece que quando a gente tem mãe, a gente é protegido por uma... E é isso. Essa é a minha maior tristeza. Porém, hoje, eu consigo agradecer pelos 21 anos de convivência com ela, que eu tive a oportunidade de conviver com ela, dos aprendizados que ela me deixou, de tudo. Às vezes eu penso assim, gente, tudo na adolescência que a minha mãe me falava, que a minha mãe me instruía, eu consigo usar hoje para a minha vida. Então, eu só tenho a agradecer, porque, como a gente conversou também no início, a gente já nasce um pouco com uma trajetória, né? Sim. Então, você veio, mas você sabe, assim, Deus já escreveu, ela vai viver até tanto tempo. Exato. Então, eu consegui compreender isso há poucos anos da minha vida. Então, hoje eu consigo ser mais leve, sabe? Mas esse foi o capítulo mais triste da minha vida. Qual é o nome dela? Arlete. Qual é o grande momento que você teve e que você, obviamente, viveu com a dona Arlete? Você pode repetir? Qual é o grande momento que você viveu com a sua mãe? Muitos momentos. Grandes momentos. A gente, por exemplo, a gente tinha o costume de sempre passar o carnaval juntas. Eu nunca gostei, ela nunca gostou. Então, a gente sempre ficava ali em casa assistindo filme. Naquela época não tinha streaming nenhum, mas... Tinha que ver na Globo mesmo, né? Exato. E a gente tinha muitas aquelas fitas VHS, a gente assistia as novelas que ela gostava de assistir. E, por exemplo, quando a gente ia para Nova Viçosa, porque eu vou para Nova Viçosa desde que eu muito menina, desde os 7 anos de idade. Não me esqueço nunca, pela primeira vez, uma viagem que nós fizemos para o Rio de Janeiro, eu dirigindo. Eu sempre dirigi desde nova e sempre peguei estrada desde nova. E ela amou, ela me agradecia. Ela falou assim, nossa, você é tão tranquila no volante, seu pai corre tanto, e viajar com você foi melhor. E a gente passou a viagem toda escutando Tom Jobim. Então, eu tenho essa memória assim, muito dentro do meu coração. E conversando, enfim. Qual foi a última conversa que você teve com ela? Então, na época, eu morava em Belo Horizonte. Sim. E eu passei mal em Belo Horizonte e vim para cá. Então, essa semana foi uma semana onde eu proporcionei a ela a despedida de todo mundo. Porque ela falava assim, Ana, hoje eu quero ir na casa da minha mãe. Ana, hoje você vai pegar meus netinhos e nós vamos lanchar e tomar Coca-Cola, que ela adorava uma Coca-Cola. Ana, hoje, vamos andar de ônibus, que a gente nunca andou de ônibus juntas. Então, assim, então teve esse momento de despedida, sabe? Ela cuidava dos netos, porque meu irmão morava nos Estados Unidos, e 3 meninos, então eles moravam aqui com a gente. Então, durante a noite, eu acho que foi uma noite antes, ou 2 noites antes dela falecer, a gente jogou tipo Imagem e Ação na época, sabe? E foi muito divertido. Então, não foi só uma conversa em específico. Então, ainda na noite anterior, ela fez um docinho simples que eu adorava, que não sei se antigamente eles faziam, que é só colocar leite com açúcar. Ali você vai mexendo, vai mexendo, até reduzir, aí fica grossinho e é tipo um doce de leite. Sim. E aí ela...
antes de dormir, antes de deitar, ela falou assim, vou fazer o docinho que você gosta. Né? Ela foi lá, fez, a gente comeu ali junto e foi o último momento que eu tive com ela. A sua mãe, como você mesma disse, né? Se transformou em uma estrela. Aham. E que brilha e irradia os seus dias, não somente os seus, mas também de todos os seus familiares que estão aqui ainda presentes na Terra. Mas, se ao invés desta pessoa que vos fala estivesse a sua mãe aqui agora, o que você falaria para ela? Nossa, que difícil, Luiz. Mãe, deu tudo certo. Tá tudo bem. Consegui vencer. Consegui criar os netos. Que a senhora sempre falava, os seus netos vão ser meus filhos mais lindos. E são. E os criei da forma que você me criou. Falando em capítulos positivos da nossa história de vida, da mesma forma que foi o capítulo mais impactante, negativamente falando, na sua história de vida, perder sua mãe, o capítulo mais bonito da sua vida, positivamente falando, né, obviamente por ser bonito, foi talvez igualmente impactante, porém do lado ao contrário, que é ser mãe. O que é ser mãe pra você? Nossa, ser mãe... Ô Luiz, você faz a gente ficar com um nozinho na garganta. Não é intencional, não. Nossa, ser mãe é você abdicar de tudo na vida, entendeu? É você entender que você veio ao mundo para servir e amar, e nada mais. E falo isso em geral. Quando você se torna mãe, se você entende que você tem que estar ali servindo essa criança o tempo todo, sabe? E se você consegue levar isso para a vida e para fora da casa, de casa, né? Faz toda a diferença. Então, ser mãe, para mim, é isso. É você entender que servir e amar é muito melhor do que qualquer coisa. Sobre a sua história de vida. Vamos agora ao jogo das palavras. Eu vou citar nomes ou palavras e você vai definir vai defini-los ou defini-las com uma palavra. Ok. Podemos ir? Pode. CNA. Missão. Inglês. Diferença. Vida. Amar. Estados Unidos. Um país qualquer. Governador Valadares. Infância. Colégio Imaculada. Uma ponte. Granduquesa. Aonde eu me reencontrei em Governador Valadares. Era só uma palavra. Não, tá liberado. Maternidade. Ai, vida. Gabriel. Nossa, mudança. Tiago. Desafio. Sofia. Carinho. Arlete. Ai, meu tudo. Ana Kelly Borges. Sobrevivente. Quando você fecha os olhos, quem ou o que você imagina? Quando eu fecho os olhos, eu me vejo numa casinha de campo, assim, bem confortável, com meus filhos, com meus netos. E com uma família, assim, bem grande. Agora é o jogo do subestimado e do superestimado. Superestimado é aquilo que às vezes você pode até gostar, mas você vê que as pessoas superestimam demais. As pessoas
dão uma devida importância que, na sua visão, mesmo gostando de algo, não, eu gosto, mas não é pra isso tudo. E o subestimado é aquilo que você gosta muito e você vê que muita gente não gosta, você fala, gente, como é que pode não gostar de tal coisa? Como é que podem subestimar tal coisa? E o mais interessante é que isso vale pra qualquer coisa na vida. Sim. Podemos ir? Podemos. O que as pessoas subestimam demais, ou seja, não dão a devida importância quanto na sua visão deveriam dar na vida? Saúde mental. O que as pessoas subestimam demais nas relações profissionais? Não dão a devida importância quanto na sua visão deveriam dar? Que não é só sobre um cargo. Me fale uma comida subestimada. Aquela que você gosta muito. Todo lugar que você vai com suas amigas, você olha lá no cardápio pra ver se tem. Só que às vezes uma amiga sua ou algum dos seus filhos olha e fala, mãe, ou uma das suas amigas, ai, mas você vai pedir isso? Ai, deixa eu ver. Todo mundo tem um prato meio exótico no sentido de parece que só você gosta ali dentro dos seus. Acho que não tenho, mas deixa eu ver um. Ou algo que não é muito popular das pessoas comerem, enfim. Essa é difícil. Porque eu sou... Você é magro, não vem falar que você come de tudo, que você é magro, tá no shape, então tá tranquilo. Não vem falar, não, Não, come eu de tudo. como de tudo. Eu não tenho essas coisas de comer algo exótico. Eu sou muito simples para comer, entende? Então não tem muito assim, o que de diferente você come? Não tenho muito. Vou te dar um exemplo. Tá. Eu comi talvez você vai lembrar. Você lembra da Aldeia Mix aqui que tinha na Dom Pedro? Lembro. Que era um complexo com restaurantes com culinárias diversas do mundo todo? Lembro. Setembro de 2008 foi a primeira vez que eu comi. Foi a primeira e única vez que eu comi comida japonesa. Pra nunca mais. Entendi. Ou seja, eu sei que hoje em dia é algo muito popular, ainda mais em Valadares. Só que eu detesto. Sim. Então, aí no caso é ao contrário. Eu acho super estimado, porque eu odeio, detesto e vejo que é muito eu amo comida japonesa. Tá vendo? Talvez pode se encaixar no subestimado, porque tem muita gente que não gosta. Sim, e já influenciei muita gente a gostar. Viu? Porque e conseguiu? Consegui. Aí, eu ouço, gente, depois que você me ensinou a comer comida japonesa, eu aprendi. Porque às vezes as pessoas comem aquilo ali no cru, sabe? Sim. Não, coloca um gengibre, coloca um wasabi, coloca não sei o que aqui em cima. Faz um temperinho ali que você vai ver que faz toda a diferença. Então, podemos dizer que é japonesa. Uma bebida subestimada na sua visão? Sucos naturais. Uma banda, cantor ou cantora, independentemente do gênero musical, subestimado ou subestimada? Nossa, eu ando muito assim, por fora. Mas, hoje em dia, eu sei muito pouco. Muito pouco mesmo de cantores e cantoras, assim. Mas, posso dizer Cássia Eller? Por favor, fique à vontade. Ela tem cultura, gente. Não é qualquer pessoa. Agora, ao contrário, uma bebida superestimada, aquela que você não bebe de jeito nenhum, mas você vê que todo mundo em festa, por exemplo, ama. Ai... Posso falar a marca? Por favor, fique à vontade. É tipo Skol e Brahma, não consigo entender. Eu passo muito mal, assim, não consigo... E já foi meio que a época, mas tem muita gente que só toma... Eu conheço um grande amigo da família que só toma Skol, por exemplo. Pois é, eu não consigo entender. Brahma, então, pra mim, não consigo. Me fale uma comida superestimada, aquela que você não come de jeito nenhum, mas que você vê que muita gente adora e faz questão, mas você não come de jeito nenhum. Jiló. Aí não tem como nenhum gosta. Não consigo. Não tem como entender como tem gente que gosta, né? Mas cada um, gosto é gosto. Uma banda, cantor ou cantora, independentemente do gênero musical, superestimado ou superestimada, você não escuta de jeito nenhum. Que eu não escuto? E você vê que o Brasil ama, mas você não escuta de jeito. Tá lá no top 5 lá, no top 5 do Spotify de 200 pessoas que você conhece. Eu não vou conseguir dizer, não vou conseguir dizer nomes, porque eu realmente não sei. Sim. Mas
Não gosto da categoria de funk e do sertanejo de hoje, assim, universitário, não sei nem o nomezinho. Mas eu não gosto. Eu amo, assim, vamos supor, Almir Sattler, Sérgio Reis. Sim. Sertanejo raiz, como diriam os antigos. Exato. Diria minha Aí avó. é bonito, assim, de ouvir. Mas eu não sei nem os nomes. Defina a sua história de vida com uma frase. Nunca desisti. Defina a sua vida com uma palavra. Eu já disse e vou repetir. Sobreviver. Defina essa conversa com uma palavra. Foi mais fácil do que eu imaginava. Usou uma frase. Viu que era tranquilo? Né? Exato. Então vamos usar uma palavra tranquilo. Tá, beleza. Boa. Obrigada pela dica. Eu que agradeço mais uma vez. É sempre bom entrevistar pessoas. Na verdade, não entrevistar, mas conversar com pessoas com tanta bagagem profissional, pessoal, e que, né, possui uma história de vida como a sua, de idas e voltas, de batalhas, desafios. Criou 3 filhos sozinha, como você mesmo disse, e tenho certeza que é motivo de orgulho para todos os seus filhos, para suas crias, e, obviamente, para Dona Arlete, que está lá no céu, vendo toda a sua caminhada aqui na Terra. Obrigado mais uma vez, eu sucesso, que agradeço. E as portas estão abertas para voltar mais vezes. Muito obrigada, Luiz, pela oportunidade de estar aqui. Achei que seria mais difícil, mas foi muito tranquilo. Obrigada por ser tão leve. Tamo junto, obrigado, que eu agradeço. E obrigada por conduzir tão bem as perguntas. Eu fiquei com medo, mas muito obrigada. As câmeras não mordem, elas ficam paradas, tá? É igual um poste, árvore, ficam paradas, não fazem nada. Exato, elas não mordem. São bichos indefesos, como diria o outro. Exato. Obrigado mais uma vez. Eu agradeço. Ana, o Resenha Cast de hoje para Lado Especial vai ficando por aqui. Um grande abraço e eu volto em uma próxima oportunidade. Até mais.